Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um tema bem conhecido, a pressão alta. Quase sempre a gente associa, né, com estresse, dieta, enfim, estilo de vida. Mas e se a causa for mais profunda? E se ela estiver escondida ali no nosso sistema hormonal? É essa a nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar no material bem denso, bem técnico, para desvendar as causas da hipertensão que vem do sistema endócrino. A ideia é traduzir toda essa complexidade em algo claro e, olha, fascinante. Com certeza. E a importância disso é gigante, sabe? Entender a causa raiz da pressão alta não é só um detalhe, é o que define o tratamento certo. Porque tratar só o sintoma, a pressão, sem saber a origem, pode não funcionar. O mais interessante é que esses casos que a gente chama de secundários mostram como o corpo é todo interligado. Um desequilíbrio pequeno, numa glândula, pode ter um impacto enorme no sistema cardiovascular. É como achar um pequeno bug no código-fonte do corpo. Um bug no código-fonte. Gostei da analogia. Então vamos começar a procurar esse bug? A nossa primeira parada é o córtex adrenal, né? A camada de fora das glândulas que ficam em cima dos rins. E a primeira condição que aparece nas fontes tem uma imagem muito forte. O material descreve sintomas como rosto de lua, obesidade no tronco e até uma giba de búfalo. Estamos falando da síndrome de Cushing. Além de ser visualmente impactante, como é que isso se conecta com a pressão alta? A fonte dá uma dica. O C de Cushing vem de cortisol. Exatamente. O excesso de cortisol é a chave. E ele bagunça o corpo de vários jeitos. A causa mais comum, curiosamente, nem vem do nosso corpo. É o que a gente chama de causa exógena. É o uso de medicamentos tipo a prednisona, um corticoide. Ah, então é algo que vem de fora. Na maioria das vezes, sim. Mas também existem as causas internas, como um tumor no próprio córtex adrenal. E aí a coisa fica complexa. Porque esse tumor, ele não é muito seletivo. Ele acaba produzindo tudo em excesso. O cortisol causa esses sintomas visuais, o rosto de lua, a giba, mas ele não vem sozinho. Entendi. Então o cortisol é o culpado pelos sintomas que a gente vê, mas tem um cúmplice agindo por trás para aumentar a pressão. Precisamente, o cúmplice é a aldosterona. O mesmo tumor que dispara a produção de cortisol também pode produzir aldosterona a mais. E é a aldosterona que vai lá nos rins e dá a ordem. Segurem o sódio e com ele a água. O resultado é mais volume de sangue circulando e, claro, a pressão sobe. É física pura. E só um detalhe importante que a fonte ressalta. Se a origem for na hipófise, lá no cérebro, aí o nome certo é doença de Cushing, não síndrome. Uma pequena diferença, mas que clinicamente faz toda a diferença. Certo. Então, em Cushing, a aldosterona é tipo uma coadjuvante de luxo. Mas e se ela for a protagonista da história? Isso já nos leva para a próxima condição, a síndrome de Kohn. E aqui, o material deixa claro, nada de rosto de lua nem giba, o foco é outro. Exato. Na síndrome de Kohn, a gente fala de hiperaldosteronismo primário. Primário quer dizer que o problema nasce ali mesmo, direto na glândula. O cenário clássico é um tumorzinho benigno que vira uma fábrica descontrolada de aldosterona. E só de aldosterona. O resultado direto é a hipertensão e, muitas vezes, uma hipertensão bem grave que não responde aos remédios comuns. Ok. E se a gente olhasse os exames de um paciente com essa síndrome, o que eles contariam? A fonte diz que as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Sim, é uma assinatura bioquímica muito clara, muito elegante. A aldosterona em excesso faz o corpo reter sódio. Então, peça número 1, sódio alto no sangue. Ao mesmo tempo que ela segura o sódio, ela manda embora o potássio e os íons de hidrogênio pela urina. Então, peças 2 e 3, potássio baixo, geralmente menor que 3,5. E bom, se a gente perde ácido, o pH do sangue sobe. O resultado é uma alcalose metabólica. Essa tríade de sódio alto, potássio baixo e alcalose parece um diagnóstico bem claro no papel, né? Mas na prática, é tão fácil assim? Não tem outras coisas que poderiam, sei lá, imitar esses resultados? Excelente pergunta.
E a resposta é sim. O uso de alguns diuréticos, por exemplo, pode dar um quadro parecido. Por isso a investigação tem que ser cuidadosa. É preciso medir os níveis de aldosterona e de uma outra substância, a renina. Na síndrome de Cohn, a aldosterona vai estar alta, claro, mas a renina vai estar lá embaixo, quase zerada. O corpo percebe o excesso e desliga o estímulo, entende? É essa combinação, aldosterona alta com renina baixa, que fecha o diagnóstico. Entendi. Então o córtex adrenal pode ser o vilão de duas formas bem diferentes. Mas e se o problema não for na casca da glândula, e sim no miolo, na medula? Aí a história deve ser completamente outra, certo? Completamente. A gente sai de um mundo de excessos crônicos para entrar no reino das crises agudas. A condição aqui é o feocromocitoma. E a descrição nas fontes é, assim, bem dramática. A palavra-chave é a hipertensão episódica. Não é uma pressão alta que fica lá constante. São picos súbitos, intensos, que parecem vir do nada. E vem com dor de cabeça, suor intenso, que o termo é diaforese, e palpitações, né? Aquela sensação do coração saindo pela boca. E a localização do problema explica essa tempestade. O feocromocitoma é um tumor na medula adrenal. E a medula adrenal produz o quê? Catecolaminas. A principal é a epinefrina, a nossa famosa adrenalina. Esse tumor funciona como uma bomba, liberando quantidades enormes de adrenalina no sangue, mas de forma intermitente. Por isso os episódios. Nossa, é como se o corpo entrasse em modo de luta ou fuga, no nível máximo, mas sem nenhum motivo aparente. É exatamente essa sensação. Eu lembro de um caso, um rapaz de 30 e poucos anos, que chegava na emergência com picos de pressão de 22/12, achando que estava infartando. O suor molhava a roupa de cama. E ele descrevia uma sensação horrível de morte iminente. E depois de uns minutos, tudo voltava ao normal. Isso se repetiu algumas vezes até a gente suspeitar. Que assustador! E como é que se confirma um diagnóstico desses, se a crise é tão rápida? É difícil pegar o flagrante, né? Exato. Tentar medir a epinefrina no sangue na hora da crise é como você disse, tentar fotografar um relâmpago. É, não dá. Então a estratégia é procurar pelas cinzas que a tempestade de adrenalina deixa para trás. A gente mede os metabólitos, os produtos da degradação dela, que ficam acumulados. Substâncias como o VMA, o ácido vanilmandélico, ou as metanefrinas. Medimos na urina de 24 horas ou no plasma. Se os níveis estiverem altos, pronto, está confirmada a superprodução. Ufa! São muitos nomes, muitos mecanismos para conectar. Síndrome de Cushing com feocromocitoma. Só na glândula adrenal já são 3 cenários totalmente diferentes. É o tipo de desafio que, imagine, estudantes da área da saúde enfrentam todo dia para dominar. Exatamente. E a precisão aqui é tudo. Confundir essa síndrome e seus mecanismos, isso pode levar a um diagnóstico errado, a um tratamento que não funciona. A base de conhecimento precisa ser muito, muito sólida. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, até agora as glândulas adrenais foram as grandes estrelas da nossa investigação, né? Mas elas não estão sozinhas nessa história, né? A tireoide, aquela glândula em formato de borboleta no pescoço, também entra em cena. Sim, e a influência da tireoide é um ponto clínico muito direto. No hipertireoidismo, quando a tireoide trabalha demais, o que sobe a pressão sistólica, o número maior. Já no hipotireoidismo, quando ela trabalha de menos, o efeito é no outro número. Aumenta a pressão diastólica, o número menor. Pera um pouco. Isso parece contraintuitivo. Por que uma condição aumenta o número de cima e a outra o de baixo? Eu ia imaginar que no hipotireoidismo, com tudo mais lento, a pressão deveria até cair, não subir. É uma excelente observação. No hipertireoidismo, o mecanismo é mais fácil de entender, né? O excesso de hormônio acelera tudo, o coração bate com mais força e a sistólica sobe. Já no hipotireoidismo, o que acontece é mais sutil. A falta do hormônio leva a um aumento da rigidez das artérias.
elas perdem a elasticidade. Então, mesmo com o coração mais lento, os vasos não amortecem a pressão entre os batimentos. E por isso a diastólica, a pressão de base, fica mais alta. É um detalhe, mas ajuda muito no raciocínio. Fascinante. E para fechar o nosso quebra-cabeça, tem uma conexão que eu achei, assim, particularmente surpreendente. E se eu disser que até o nível de cálcio no sangue pode influenciar a pressão? Isso nos leva à última condição da nossa lista, o hiperparatiroidismo. Aqui a fisiologia se mostra em toda sua beleza. O mecanismo é uma cascata de eventos. Primeiro, a causa. Produção excessiva de PTH, o paratormônio, geralmente por um tumor benigno nas paratireoides. A função do PTH é controlar o cálcio, então ele age para aumentar os níveis de cálcio no sangue. Ok, até aí tudo bem. O corpo acumula cálcio no sangue. Mas qual é a ponte entre o cálcio e a pressão? A ponte é o músculo, especificamente a musculatura lisa que forma a parede dos nossos vasos sanguíneos. O cálcio é o gatilho universal para a contração muscular. E se tem muito cálcio circulando, mais cálcio entra nessas células musculares das artérias. Lá dentro, eles se ligam a uma proteína, a calmodulina, e isso ativa a contração do músculo. Peraí, então você está me dizendo que o mesmo mecanismo que faz o meu bíceps contrair é o que está em escala microscópica, espremendo as artérias e causando a pressão alta. Eu nunca tinha pensado nessa conexão tão direta. É exatamente isso. E o mais incrível é que o corpo usa o mesmo elemento, o cálcio, para construir a estrutura rígida dos ossos e para controlar a pressão dinâmica nas artérias. É um sistema genial, mas que quando desregula, uma função acaba sabotando a outra. Essa contração dos vasos aumenta a resistência que o coração precisa vencer para bombear o sangue. E isso, por definição, eleva a pressão arterial. Mais um caso clássico de hipertensão secundária. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, a gente passou pelo córtex adrenal com Cushing e Cohn, pela medula com feocromocitoma e depois pela tireoide e até pelas paratireoides. A grande ideia que fica, para mim, é que a hipertensão pode ser um sintoma sentinela, um alarme que aponta para um desequilíbrio muito específico no corpo. Não respondem ao tratamento ou que aparecem em pessoas mais jovens sem os fatores de risco clássicos. O corpo é um sistema interligado. Se o sistema cardiovascular é o hardware, o sistema endócrino é o software que o controla. E esses exemplos são a prova de que um bug nesse software pode levar à falha do hardware. Ignorar isso é tratar só a consequência. Brilhante. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Depois de ver como hormônios que controlam o estresse, sal, adrenalina, metabolismo e até o cálcio impactam a pressão arterial, fica o pensamento. Considerando o que a gente tem aprendido sobre a influência hormonal do nosso intestino, o famoso eixo intestino-cérebro, qual será o próximo capítulo na história da hipertensão endócrina que a gente ainda está só começando a escrever?